A todos muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. No quadro da visita oficial a Cabo Verde, o Presidente da República, Carlos Villanova, foi recebido pelo Presidente da Assembleia Nacional e pelo Primeiro-Ministro. Reforço da cooperação bilateral entre São Tomé e o país dominaram os encontros. O processo de desenvolvimento de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe será mais facilitado quanto maior for o reforço das relações de cooperação entre os dois países, defendeu o presidente da Assembleia de Cabo Verde, Austelino Tavares Correia. Tavares, que discursava na cerimônia solene de acolhimento ao presidente Carlos Villanova na Assembleia Cabo-Verdiana, apontou as possíveis áreas de cooperação. Governação eletrónica, hotelaria e turismo, energias renováveis e eficiência energética, saúde, justiça, economia azul, agricultura, pescas, descentralização, comércio e indústria. Uma inovação que possa abrir caminhos para uma cooperação com ambição e visão para o futuro em diversos domínios. É digno de realçar que a estratégia de desenvolvimento de Cabo Verde, à semelhança do meu país, passa hoje também pela promoção de uma maior coesão territorial, através da diversificação econômica e da criação de condições para a fixação das populações no interior. Estou assim convencido que poderemos desenvolver uma cooperação acrescida. Entre os domínios dessa cooperação, conta-se o desenvolvimento do turismo, da indústria transformadora, das tecnologias de informação e de comunicação e das próprias energias renováveis. São áreas que nos permitem encarar o esforço da nossa cooperação com ambição e visão do futuro. Mas este esforço da nossa cooperação, que ambos desejamos, implica um adequado grau de certeza jurídica. Quero, a este propósito, saudar a realização no ano transato da segunda Comissão Mista, que apontou caminhos para uma cooperação mais diversificada e estratégica visando o desenvolvimento, e sublinhar a importância dos protocolos e acordos assinados nas áreas do turismo, novas tecnologias, agricultura, educação e comunidades. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde partilham ainda uma idêntica convicção quanto às vantagens de uma concertação política reforçada no quadro da cooperação multilateral relativamente aos desafios internacionais dos nossos dias, nomeadamente no Fórum dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, ALOP, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, no Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa, Fórum Macau, na União Africana e na Organização das Nações Unidas. Os laços históricos que unem os dois países permitem construir pontes para a construção de parcerias, avançou ainda o chefe de Estado. Comungamos da mesma determinação no aprofundamento destes dois passos de concertação, conferindo-lhes um papel cada vez mais relevante na dinamização da cooperação entre os seus Estados-membros e na projeção dos nossos interesses e posições a nível internacional. Pretendo, nesta oportunidade, enaltecer o papel das Assembleias Nacionais dos nossos países para o aprofundamento da democracia e a aproximação entre os nossos povos através da Assembleia Parlamentar da CPLP. Sr. Presidente, senhores deputados, creio que a força dos laços que nos ligam, aliado a tanto que temos sabido construir em conjunto e, sobretudo, a ambição e empenho com que encaramos o futuro das nossas relações, justificam amplamente que multipliquemos a troca de visitas entre nós e que construamos parcerias que careiem vantagens para os nossos processos internos. O chefe de Estado, que horas depois depositou uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, recebeu das mãos do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Avelino Carvalho, as chaves da cidade e reuniu-se em privado com o primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva. As Nações Unidas lançaram esta manhã em Camavo a primeira pedra para a construção de um novo sistema de irrigação e drenagem. A obra, orçada em mais de US$1 milhão, faz parte de um projeto de comparticipado entre o governo e a ONU. A partir deste lugar, localizado em Camarvo, uma das antigas terras da empresa Ubabudo, vai nascer um novo sistema de abastecimento de água para substituir o antigo que está inoperante.
A obra lançada pelas Nações Unidas e o governo santomense faz parte de uma das fases de um projeto de melhoria das condições de produção e cultivo dos agricultores e horticultores de Camalvo e arredores, que durante vários anos cultivavam com imensas dificuldades. Este projeto das Nações Unidas vem dar resposta a estes dois problemas. Resolver o problema das inundações dos campos no período das chuvas e também permitir que os agricultores desta comunidade tenham acesso à água durante a época seca. O projeto contempla a construção de um sistema de captação com um reservatório de cerca de 6 metros cúbicos de água, outro depósito com capacidade de até 80 metros cúbicos de água, colocação de uma bomba alimentada pela energia solar e serviços de drenagem. O tanque, com esta capacidade, vai distribuir a água pelas tubagens que já existem aqui. A zona já teve trabalhos anteriores para a irrigação, então vamos aproveitar essas infraestruturas de irrigação que antes existiam, as tubagens, para conseguirmos levar água aos campos de produção que vai desde esta zona até lá ao fundo, lá para a zona da pedreira que está lá embaixo. Toda esta zona está coberta de rede de tubagens para irrigação. E algum trabalho de drenagem que vai ser limpar as valas de escoamento das águas pluviais. Essas valas ao longo dos anos estão assoreadas, estão cheias de lixo, cheias de terra, cheias de pedra. Quando chove, a água, em vez de escorrer normalmente por estas valas, as águas entram nos campos e causam algum estrago na plantação. É uma obra que vai custar às Nações Unidas $1.600.000 e será executada num prazo de 90 dias. Desde 2011 que estou a necessitar dessa água, não só eu, mas sim a comunidade de Camalvo, que é uma zona seca, está a necessitar desse precioso líquido, que é água, porque uma agricultura sem água não é válida. O lançamento desta obra é de extrema importância para nós, tendo em conta que Camalvo, a zona de Camalvo é uma zona potencial em culturas alimentares e hortícolas, e os agricultores de Camalvo têm sofrido com a falta de água para irrigação já há muitos anos. E com o surgimento desse projeto das Nações Unidas, é uma mais-valia, tendo em conta que se vai proporcionar empregos para dezenas de pais de família, porque aqui é uma área com mais de 6 dezenas de agricultores. Vai proporcionar emprego a todos esses agricultores e, por outro lado, vai proporcionar aumento da produção e da produtividade, quer das culturas alimentares e hortícolas. Ainda no quadro deste projeto também está contemplada a construção de uma fábrica de transformação de produtos da terra na roça Ubabudo. Trata-se de um projeto que teve início em maio do ano 2022 e vai terminar em maio do ano 2024. São Tomé e Príncipe vai ocupar a vice-presidência do Fórum das Mulheres Rurais da África Central. Esta foi uma das decisões saídas deste evento que terminou esta tarde. Discussões, exposição e partilha de experiências marcaram o Fórum das Mulheres Rurais da África Central, que esta terça-feira chegou ao fim. A organização fez um balanço positivo. Desses 3 dias é um balanço positivo, na medida em que nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Objetivos esses que conseguimos organizar as senhoras mulheres rurais de África Central numa sala e discutir o tema tão importante que é agroecologia. Portanto, agroecologia, esses 3 dias nós conseguimos debater o tema que tem a ver com agroecologia. A eleição de país para a vice-presidência do Fórum foi uma das conclusões deste evento. Mulher agricultora de São Tomé e Príncipe, a Magro, foi eleita como primeira vice-presidente do Fórum das Mulheres Rurais de África Central. O segundo é que houve um intercâmbio também, um intercâmbio, troca de experiência. Nós, na exposição, as senhoras de cada um dos países trouxe os seus produtos,
expuseram os seus produtos, técnica de transformação, elas aprenderam. Foi uma simbiose, troca de conhecimento entre mulheres de Santo Tomé e restantes senhoras de África Central. Termina na capital santomense o Fórum das Mulheres Rurais da África Central, sob o lema Investir em Agroecologia para o Empoderamento da Mulher Rural. E o cruzeiro, com mais de 1000 passageiros a bordo, faz escala no Príncipe. Sérgio Pereira e Gorete Semedo foram consagrados desportistas do ano durante a gala alusiva ao Dia Nacional do Desporto. Durante o seu discurso na gala do 46º aniversário da institucionalização do Dia do Desporto Nacional, a titular do desporto, Euridice Medeiros, pediu mais engajamento dos parceiros. Lanço aqui um desafio a cada instituição, empresa, entidade ou organismo que se relacionam com o nosso país a apadrinharem pelo menos uma modalidade desportiva, um ou mais atletas, um programa ou qualquer outra iniciativa ao nível do desporto com as quais mais se identificam. Prezados membros do corpo diplomático, representantes do nosso país, contamos com o vosso apoio. As agências do Sistema das Nações Unidas, as instituições bancárias, as de telecomunicações, o setor privado, as ONGs. O vosso contributo é fundamental para o desenvolvimento do desporto nacional. Durante a celebração no anfiteatro do Palácio dos Congressos foram galardoados atletas e diversas figuras ligadas ao mundo do desporto nacional. O xadrezista Sérgio Pereira foi consagrado atleta do ano na categoria masculina, levando também ao pódio o xadrez como a modalidade do ano, e na categoria feminina foi consagrada a atleta Gorete Semedo. Na lista dos homenageados constam as federações, os órgãos de comunicação social, empresas, ONGs, corpos diplomáticos e também o anterior ministro do Desporto, Vinícius Pina. Também foi feita uma homenagem póstuma a Aida Souza. Eu gostaria que a sala pudesse dar uma salva de palmas bem forte para a dona Aida. Homenagem póstuma, reconhecer pelos feitos da dona Aida. Um vídeo promocional das modalidades desportivas nacionais proporcionou um dos momentos mais emocionantes desta gala. A atividade foi preenchida com desfiles de diversas modalidades e momentos culturais, momento presenciado por diversos órgãos de soberania e outras individualidades. 8 pessoas estão sem teto depois do desabamento da habitação onde moravam em Água Casada. A família pede apoio de pessoas de boa vontade. Manuel Francisco vive numa situação precária depois da sua casa ter desabado na zona de Água Casada, resultado das últimas chuvas deste mês. Na rua, com frio, o senhor de 57 anos de idade contou à TVS como tem vivido. Estou a viver umas situações, praticamente situações de quadro, mas condições que não tenho, mas condições péssimas. Porque o homem disse para coisa, para entender que ele está que eu tenho, mas já não dava, já me serei. Para além deste senhor, outras 7 pessoas da família foram acolhidas por familiares e vizinhos. Para reconstruir a casa,
não tem como reconstruir essa casa já nesse momento. Porque eu não tenho emprego, que posso dizer, eu tenho emprego, que mais ou menos esse emprego me dá uma vantagem de arranjar uma habitação. A custo de vida hoje é difícil. A Câmara Distrital de Lobata enviou uma equipa para o local e assegurou ao sinistrado que vai garantir apenas a mão de obra para a reconstrução da casa. A Câmara permitiu só que vão mandar a equipa desmanchar a casa, só, não disse mais nada. Os materiais também para construir a casa, disseram próprio o vereador de Câmara, porque o próprio presidente de Câmara não está no país, não sei se já chegou. Então ele disse, no momento próprio, que eles não têm como de apoiar no material. Família desalojada pede apoio para reconstruir a residência que albergava 8 pessoas em Água Casada. Um navio cruzeiro com mais de 1000 passageiros a bordo escalou por algumas horas desta terça-feira a Ilha do Príncipe. A bordo deste cruzeiro turístico que esta terça-feira escalou por algumas horas Ilha do Príncipe, mais de 1000 passageiros, entre eles turistas e tripulantes, decidiram não perder a oportunidade, desembarcaram para o contacto direto com o que de bom esta região Reserva Mundial da Biosfera tem para oferecer. Felizmente, a região acolhe um grande número de turistas provenientes, na sua maioria, da Alemanha, não é? Vindos num cruzeiro. E como não podia deixar de ser, nós fizemos essa mobilização como forma também de dar boas-vindas a esses turistas e para que cada um deles também, quando forem daqui da ilha, levar o que há de bom e de melhor cá dessa maravilhosa ilha que é a Ilha da Biosfera, a Ilha do Príncipe. Para o efeito, foram mobilizados artes e culturas como principais ofertas. Poderão encontrar o nosso artesanato, a nossa cultura musical, não é? A nossa hospitalidade, acima de tudo. E pronto, é pena que o tempo que eles estão cá é um tempo muito curto. O navio atracou por volta das 7 e pouco, mas com a saída prevista para as 15 e pouco. Portanto, eles querem praias, mas para ir a praia isso já obriga outro tipo de logística, outro tipo de mobilização. O fator tempo também não ajuda muito. Tempo, relógio, cronômetro, não é tempo, é natural, tá bem? Mas se de facto houvesse mais tempo relógio, certamente que nós iríamos tirar mais partido desta concentração turística que está a acontecer cá na nossa ilha hoje, felizmente. Foi uma organização um pouco de surpresa? Um pouco de surpresa, sim, senhor, um pouco de surpresa, mas felizmente houve uma mobilização, houve engajamento de todos, da parte da estrutura que responde pelo turismo regional, houve um engajamento muito rápido, portanto foi, digamos que não foi assim tão difícil, portanto, fazer com que este evento tivesse a força e o peso que está aqui demonstrado. Proveniente de Angola para São Tomé e Príncipe, o próximo destino deste cruzeiro, com mais de 1000 ocupantes a bordo, vai dar a Namíbia. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Matemática e para falar da semana, que arrancou esta segunda-feira, encontra-se aqui nos estúdios da TVS o professor Juvenal Espírito Santo. Professor, muito boa noite. Boa noite. O que é que, de facto, a Sociedade São Tomense da Matemática preparou para assinalar esta data? Sim, como sabe, inicialmente o 14 de março começou a ser como dia do Pi. Porque Pi, porque é 3 em inglês é 3, escreve-se primeiro o mês, depois o dia, 3,14, portanto começou a ser comemorado durante muitos anos como dia do Pi, mais tarde, portanto, sobretudo a partir de 2019, por decisão da Unesco, passou a ser comemorado como Dia Internacional da Matemática. Nós, São Tomé, este ano decidimos dar uma maior dignidade à data. Portanto, ontem, era para começar ontem com a participação de 2 professores nossos na manhã na TVS, que infelizmente por problemas operacionais não pôde
ser realizado. Vamos ver se na sexta-feira conseguimos ter os professores portanto, no programa Manhã TVS. Temos uma série de atividades, portanto, hoje devemos destacar também a grande organização de Lembá, que do dia 12, 13, 14 organizaram atividades relativamente à data com concursos de Olimpíadas da Matemática na Neves. Também todas as escolas, quer hoje o ISEC, a Faculdade de Ciências e as escolas organizaram atividades relativamente a este dia, o dia 14 de março, e nós pensamos mesmo durante toda a semana encontrar formas de preencher, para que essa semana seja uma semana mesmo grande, que realmente se veja qual é a importância que a matemática tem. É justamente isso que eu ia perguntar. Qual é a reflexão que os matemáticos fazem em relação à própria data? Portanto, a data de 14 de março deve ser uma data para reflexão de qual é o papel e a importância e como é que se deve os futuros desafios que se põem para a matemática, né? Portanto, a própria mensagem do diretor-geral da Unesco é um pouco nesse sentido. Portanto, como é que a matemática se vai posicionar perante os novos desafios que existem ao nível mundial. São Tomé e Príncipe não está fora deste contexto e, em princípio, nós o que defendemos sempre é que qualquer país, tanto as áreas de como é que chama, línguas e humanidades são importantes, mas as áreas de ciência e tecnologia são indispensáveis. Qualquer país que necessita desenvolver-se, necessita de ter bons matemáticos, bons engenheiros, bons químicos, portanto, todas as áreas científicas. E o país tem produzido muitos matemáticos? Não? Infelizmente não. Nós temos, mas isso é um fenómeno que existe ao nível mundial, que os cursos de matemática costumam ser cursos difíceis. E é muito difícil nós conseguirmos ter professores em quantidade e qualidade. Portanto, há a situação também que nós devemos ter em conta, que é o Covid, portanto, a situação do Covid, que veio criar um grande desafio aos próprios sistemas de educação. Enquanto docente, professor universitário e não só, como é que, no seu ponto de vista, o Ministério da Educação olha para a matemática? Portanto, o Ministério da Educação, nós temos, portanto, no parte da sociedade, temos uma relação muito estreita com o Ministério da Educação e dentro portanto, nós o que gostaríamos é que a própria sociedade de matemática, Santo Mestre de Matemática, tivesse uma maior intervenção dentro dos próprios programas, dos próprios currículos, de forma a conseguir termos um maior desempenho. Portanto, nós notamos que muitas vezes, sobretudo no âmbito das Olimpíadas de Matemática, que nós, como realizamos no campus da matemática, temos alunos que saem do ensino, sobretudo do ensino público, com médias muito elevadas, mas quando vão trabalhar conosco no campo da matemática das Olimpíadas, vemos que são alunos que têm muitas deficiências e necessitamos de trabalhar muitas vezes, e nós queremos ter um papel muito mais interventor junto às currículas, junto à preparação dos professores, de forma que saia uma matéria-prima mais com melhor qualidade. E no seu ponto de vista, como é que os alunos encaram a matemática, já no ensino universitário? Não, os alunos nós temos que ver que normalmente as disciplinas a matemática é sempre tida como uma disciplina difícil, que os alunos que vão para os cursos de matemática, há um problema que nós temos cá,
que noutros países, alunos que vão para os cursos de matemática são alunos que vão sabendo, portanto, têm uma preparação prévia para a matemática. Cá em Santo Tomé e Príncipe, o que nós notamos é que muitas vezes os alunos que vão para a matemática muitas vezes chegam porque lá quando vão matricular-se, veem que não têm outra opção e vão para a matemática. Portanto, isto é um grande obstáculo e nós temos estado a trabalhar muito nesse sentido, de permitir que alunos que, quando vão fazer curso de matemática, sejam alunos que realmente estão lá preparados, com conhecimentos devidos para devidamente enfrentar os cursos de matemática. Nós sabemos também que é uma nossa preocupação que muitos alunos que terminam a formação, sobretudo a nível do ensino secundário, que vão fazer cursos na área portanto, noutros países, nomeadamente Portugal e no Brasil, têm tido muitos problemas por falta daqueles conhecimentos sólidos que deveriam ter no ensino secundário. E essa é a nossa preocupação, de ter uma também maior intervenção também na preparação dos alunos no ensino secundário. O problema está na formação, os professores que lecionam, onde é que está o problema? A falta de dedicação. Não, em princípio tem a ver com toda uma... Portanto, nós não podemos fazer uma análise desgarrada e isolada, não é? Desde o ensino básico, portanto, nós notamos que a preparação que os alunos saem do ensino básico com deficiências, entram no ensino secundário também com deficiências e então aquela base que é os conhecimentos pré-adquiridos que deveriam ser a base para permitir fazer um curso superior com sucesso, os alunos têm muitos problemas. Professor, no seu entender, em que ano é que o país, em que período o país já produziu muitos bons matemáticos, muitos bons alunos? Não, nós temos, o que nós notamos é que houve uma altura em que Santo Tomé e Príncipe já teve a fama de ter muitos bons alunos com conhecimentos matemáticos, foi sobretudo no período um pouco pós-independência, até os anos 90, mesmo até os anos 2000, mas depois, infelizmente, a situação, portanto, começou a degradar-se, né? Começou a degradar-se cada vez mais, e depois veio a machadada final, que é a situação do Covid, que foi terrível. Um país que produz matemática produz muitos cientistas. Há uma inter-relação, né? Há uma inter-relação entre as duas coisas, né? E nós temos que analisar para os países asiáticos, sobretudo os que nós chamamos os tigres asiáticos, China, Coreia do Sul, Japão, etc., esses países, eles para se desenvolver tiveram que criar um bom grupo, uma massa crítica nas áreas de ciência e tecnologia, entre as quais está a matemática. Portanto, quando nós analisamos as Olimpíadas de Matemática, por exemplo, os alunos mais bem classificados nas Olimpíadas de Matemática costumam ser da China, temos a Rússia também, China, Taiwan, portanto, e outros países sobretudo aqui, são países essencialmente bem. Depois há países desenvolvidos como Estados Unidos e outros. Agora, qual é a relação entre a matemática e o xadrez? Não, quer dizer... Porque normalmente os bons matemáticos são bons a xadrez. Não há uma relação muito estreita, né? Portanto, eu, por exemplo, não jogo xadrez. Eu sou matemático, não jogo xadrez. Mas o que se nota é que as pessoas que normalmente se dedicam ao xadrez, normalmente costumam ter grande desempenho na área da matemática, né? E pelo próprio raciocínio lógico, a ideia que se tem
de pensar rápido. Então, tudo isso potencia muito o desenvolvimento a nível da matemática. E já agora, qual é a sua mensagem, enquanto membro da Sociedade de Matemática de São Tomé e Príncipe, para, sobretudo, os alunos? Não, a matemática como um bicho de sete cabeças. A questão é, infelizmente, a própria sociedade tem a tendência de considerar a matemática como um bicho-papão. Nós, por exemplo, eu lembro-me, algo que eu gosto sempre de citar, há um programa a propósito como é que se chama, o dia de Halloween, que, como sabe, costuma ser o dia das bruxas. Há um programa desses que fala das crianças, que dizia assim, que o apresentador da televisão dizia: eu vou falar-vos de coisas más, coisas terríveis. Vou falar de bruxas, vampiros e professores de matemática. Obviamente que isso as sociedades de matemática a nível mundial protestaram, mas a ideia de vez em quando fica-se com essa pressão, com essa impressão de que os professores da matemática são como se fossem uns indivíduos sobrenaturais que... É inteligência avançada. A questão nem sequer é inteligência avançada, não é? Nem se coloca este nível. Nem se coloca esse nível, mas, infelizmente, é a mensagem que a sociedade passa. E um pouco o nosso papel como professor é desmistificar isso, permitir que cada vez mais os alunos passem a gostar da matemática, sobretudo transmitindo a ideia de que grande parte das teorias que se dá na sala de aulas são teorias que não são teorias de que um matemático, que, como eu costumo dizer na sala de aula, um matemático teve um pesadelo e que decidiu depois criar uma teoria para criar o terror aos alunos, mas sim que grande parte das teorias matemáticas surgem para resolver problemas do dia a dia. Professor Juvenal, muito obrigado por ter vindo aqui ao telejornal para explicar-nos em síntese quais são as atividades que vão marcar, de facto, a semana alusiva ao Dia Internacional da Matemática aqui em São Tomé e Príncipe. Muito obrigado. Vamos fazer um breve intervalo, regressamos daqui a pouco. Ao final, para si em especial, boa noite. Voltamos a nos encontrar amanhã à mesma hora, desde sempre. Até sempre.